Moçambique, digamos, depois da independência para cá, evoluiu muito em termos de quantidade de pessoas alfabetizadas. Quando falo de alfabetizada, eu refiro-me a pessoas que sabem ler e escrever na perspectiva de descodificação da mensagem. Então, agora as taxas estão mesmo praticamente acima de 60%. Aumentou também o número de pessoas que frequentam o ensino técnico profissional, estamos com cerca de 90 mil, 30 mil estudantes que frequentam o ensino superior, pois um número muito maior que frequenta o ensino secundário geral. Então, à partida, estes números nos sugerem de que nós temos um potencial mercado de pessoas que leem, inclusive até de pessoas que podiam adquirir livros e movimentar uma espécie de uma indústria do livro, pelos números que nos sugerem. Mas a realidade demonstra que quanto o número de pessoas alfabetizadas, o número de pessoas com acesso ao ensino superior, ensino técnico profissional e secundário cresce, o número de pessoas que olham para o livro como um bem cultural para aceder ao conhecimento reduz. Isto por conta de vários fatores. Primeiro está o fator econômico, a questão da aquisição do livro. O livro em Moçambique, na verdade, o livro em Moçambique até custa mais barato em relação aos outros países, mas o nível de proporção entre o preço de um livro e o salário mínimo das pessoas é maior. Então, tu vais ter, grande parte ou grande maioria da população não vai ter capacidade de retirar do seu salário mínimo um valor para poder adquirir um livro. Esse é um ponto. A segunda questão tem a ver também com a cultura que foi criada em volta do livro. Foi transformado num bem de elite. Quem fala de livros geralmente são pessoas da elite. Quem vai à televisão falar de livros são sempre pessoas da elite, então cria uma situação de distanciamento entre as pessoas e o livro como objeto. Então passam a olhar para o livro como algo que não faz parte do seu próprio mundo. Temos um terceiro aspecto, que é a forma como o nosso sistema de formação acontece. Os alunos estudam até a 12ª classe, não têm livros de leitura obrigatória. Então, a grande maioria dos jovens que terminam o ensino médio nunca leram um livro. E essa situação repete-se no ensino superior. A maioria dos estudantes que fizeram ensino superior nunca leram um livro, porque no ensino superior as matérias são lecionadas através de brochuras, capítulos de livros ou cópias, né, que sempre são um conjunto de papéis que abordam uma determinada temática, mas nunca as disciplinas são feitas através de leitura e análise de obras completas. É por causa disso que a maioria dos licenciados moçambicanos, até mestres, nunca leram um livro, que é um dado também curioso. E isso também vai afetando a capacidade das pessoas, vai afetando o seu nível de conhecimento, inclusive até as experiências que mostram que afeta o seu próprio nível de produtividade. Só para lhe dar um exemplo, há escolas, por exemplo, modelos de ensino, que o aluno, quando entra para a universidade, ele é obrigado em cada disciplina a ler obrigatoriamente pelo menos 3 livros. Então, se você num semestre tem 6 disciplinas, então você num semestre já leu 30 livros. Quando termina a licenciatura, você já tem um nível de leitura suficiente para fazer face aos desafios da vida, e que se pode considerar de que você tem uma formação de alto nível. Mas, por o nosso caso, não. Faz aí disciplinas sem ler necessariamente nenhum livro. Então, todos esses fatores afetam o próprio sistema de leitura, afetam o nosso nível de cultura de leitura e faz com que os números que nós temos de pessoas com ensino superior, graduadas, formadas, não corresponda com aquilo que é o nível de conhecimento que realmente existe na prática. Esta livraria tem 6 anos. Como é que está a sobreviver? Será que o mercado consegue fazer com que a Ital não morra? Interessante. Sobre a questão das livrarias, as livrarias e as bibliotecas, no geral, elas perderam uma quantidade maior de leitores. Mas este não é um fenômeno apenas moçambicano, é um fenômeno global. Tem que ver com o período em que nós estamos a viver. O período em que estamos a viver, até um filósofo, Lyotard, chamou o período da pós-modernidade,
é o período em que as grandes narrativas elas perderam sentido, no caso para as pessoas, e ficou-se com a ideia de que o que valiam as pequenas narrativas, as micronarrativas. E estas narrativas são alimentadas pelo audiovisual. É por causa disso que, por exemplo, os Estados Unidos, que é a maior potência neste momento global, é um país cuja a sua principal fonte de informação é o audiovisual, né? Então, o mundo todo hoje migrou para o audiovisual e o livro, a leitura no geral, não são só livros, mesmo jornais e revistas, houve uma queda maior de leitores em todo o mundo. Então, a leitura como fonte de informação acabou se tornando algo para um grupo, digamos, restrito. Um grupo que tem uma educação mais sólida, que conhece o valor do livro, conhece o valor do jornal, conhece o valor do texto escrito. Então, estamos diante desse fenômeno que faz com que as bibliotecas e livrarias, no geral, tenham que perder frequentadores. No caso, as bibliotecas perderam leitores, as livrarias perderam clientes, mas, por outro lado, obriga que o conceito tradicional de livraria seja revisto. Porque antes, aliás, não só livraria, mesmo biblioteca. Hoje, agora, o debate e a reflexão têm andado um pouco ligado. Aquele conceito de biblioteca, um sítio aberto em que as pessoas vêm, leiam um livro e vão para casa, é um conceito que hoje já está a perder um pouco de sentido, mas a biblioteca começa a assumir um papel de um ponto de encontro das pessoas, mas também um espaço onde se promove debate, um espaço onde funcionam clubes de leitura, um espaço onde se promove mais sociabilidade e por via disso arrasta-se pessoas para a leitura. A livraria também hoje tem que fazer isso. Ela não pode ficar naquele seu conforto tradicional de ter as suas portas abertas à espera que os leitores venham. A livraria tem que criar programas de leitura. A livraria tem que desenvolver atividades fora da própria livraria. Então, é um pouco isso que nós, como Italy Publishing, tentamos fazer. Desenvolvendo os vários programas que nós desenvolvemos, como o concurso Ler nas Férias, as atividades que nós temos estado a desenvolver em vários distritos. Já, por exemplo, na próxima semana vamos montar um stand muito grande no pavilhão municipal da Manhissa, por ocasião das celebrações do Dia da Vila da Manhissa, e chamamos as pessoas para virem lá para poder visitar. Vamos lá com o escritor, que vai estar lá a conversar com as pessoas. Então, hoje uma livraria, hoje uma editora, hoje uma biblioteca ou uma instituição cultural que trabalha com livro e com leitura, ela tem que se reinventar, porque aquele seu conceito tradicional ficou esgotado. Em Moçambique, o escritor escreve para alimentar um público estratificado, para deixar algum registro, por amor, ou também escreve para vender? Toda escrita tem um propósito, e o grande propósito da escrita é essencialmente eternizar-se. Todo aquele que escreve geralmente tem ideias que pretende partilhar, então ele usa a escrita como um espaço para poder partilhar as suas ideias. Aliás, eu tenho dito que o livro ou o jornal são espaços de exercício de liberdade de expressão. A partir do momento em que eu, como cidadão, tenho o direito e a liberdade de expressar-me, então eu expresso as minhas ideias, o meu pensamento, a minha criatividade através do texto. E esse texto é disponibilizado ao público. Então, a ideia fundamental do trabalho da escrita é uma ideia de exercício de cidadania. É uma ideia de exercício de direitos fundamentais, liberdades civis e políticas. Essa é a ideia inicial. E quando se pensa a escrita dessa forma, ela não é olhada no sentido do ganho, mas é olhada no sentido de que eu, como cidadão, tenho que prestar o meu contributo para a humanidade. Agora, existe um segundo nível, é que estes direitos civis e políticos, elas criaram também uma figura de profissionais que trabalham nessa área. O jornalista, por exemplo, é um profissional que trabalha nesta área. Quer dizer, inicialmente, o jornalista está lá a exercer cidadania, porque tem o seu direito de liberdade, de poder expressar-se, informar-se e, acima de tudo, também partilhar o seu ponto de vista dos fatos. Mas, a partir do momento em que isso profissionaliza-se,
já passa a não ser apenas um exercício de cidadania, mas também passa a ser um exercício profissional. Então, a figura do escritor enquanto profissão é também um fenômeno que está a surgir agora. O escritor como profissão não tem mais de 300 anos ao nível do mundo. Sempre a escrita foi exercício de cidadania. Hoje, o escritor está a se estabelecer no seu espaço como uma profissão. Então, o que o escritor hoje passa são esses desafios de transição, de uma fase em que simplesmente praticava cidadania para uma fase em que aquela é sua própria profissão. Então aí, não é só em Moçambique, mas em todo o mundo o escritor acaba enfrentando os mesmos desafios. Agora, nós estamos um pouco em desvantagem porque, como não temos uma indústria do livro, não temos uma indústria cultural, então este tipo de profissionais que querem fazer destas atividades liberais em sua profissão, enfrentam desafios maiores em relação aos desafios dos outros países.